sois a luz do mundo. O versículo-chave de hoje é Mateus 5, do 14 até o 16, que diz assim a palavra do Senhor. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se esconde uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Na nossa retrospectiva de hoje, falamos da semana passada, somos o sal da terra. Qual a relação que existe entre a função do sal e a tarefa do cristão? Como o sal traz sabor ao alimento? Como o cristão pode fazer a diferença no mundo? Assim como o sal dá sede, as pessoas têm sede de Deus. Como podemos ajudar as pessoas ao nosso redor a saciarem a sede de Deus? Como podemos ser sal, dar gosto e não deixar influenciar ou até mesmo não apodrecer nos ambientes em que vivemos? Como você exerce o seu papel de sal, lembrando dos padrões das bem-aventuranças na família, no trabalho e em seus relacionamentos? Você tem conservado o seu poder influenciador? Você tem se infiltrado e participado de forma consistente na sociedade e agido com os princípios cristãos ensinados por Jesus? No assunto de hoje, vós sois a luz do mundo. Quando pensamos em luz, o que você vê, você lembra de imediato? Lâmpada, vela, sol e outros? Em 21 de outubro de 1879, Thomas Edison inventou a lâmpada. Mas Jesus disse que deveríamos ser lâmpadas. Não disse que não deveríamos ser lâmpadas. Elas não existiam ainda, mas sim luz para o mundo. Uma influência externa. A luz influencia ao irradiar-se. Ela não pode deixar de ser vista, ela é reveladora. A luz revela aquilo que está escondido e revela as trevas. Quando a luz chega, há um impacto, abençoa aqueles que vêm. Os cristãos são a luz do mundo. A luz tem 3 funções primordiais. A primeira delas é ser vista por todos. Segundo, servir de guia. E terceiro, servir como advertência. Entre todas as coisas criadas, a luz é a mais útil. A luz fertiliza o solo, a luz guia, a luz reanima. A luz foi a primeira coisa que Deus trouxe à existência. Gênesis 1:3. Deus criou a luz. Sem a luz, este mundo seria um vazio, uma escuridão. Se o cristão influencia ao inserir-se no mundo como sal, ele é visto também como a luz. Sua mensagem aponta o caminho a seguir e seu testemunho adverte acerca dos perigos ao longo do caminho. O cristão exerce um papel ativo de transformação no mundo. A vida do cristão é sua primeira mensagem. O exemplo é mais importante do que a atividade. Tem uma frase muito conhecida nos nossos dias que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. O exemplo leva a outros. Sua mensagem aponta o caminho a seguir. E Jesus, então, diz que devemos resplandecer como luz neste mundo. Filipenses 2,15, o apóstolo Paulo traz essa orientação, em que a luz, quando o cristão chega, ele faz diferença. O seu testemunho é vital, as suas obras abençoadoras. A luz, para ser útil, não pode ser escondida. O cristão precisa ser como uma cidade edificada sobre um monte e como a luz no velador. O cristão não pode se esconder, mas deve resplandecer. Nós somos a luz do mundo e a luz que nós refletimos é Cristo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12.
Na medida em que aspergimos no mundo a luz de Cristo, por meio do amor ao próximo e das boas obras, o Pai é glorificado no céu e os homens são servidos na terra. O mundo está em trevas e precisa de luz. O diabo cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo tem uma capacidade de cegar o entendimento, de barrar aquilo que Deus quer fazer, mas ele já está vencido porque Jesus venceu as obras das trevas. Ele desfez as obras das trevas e o diabo já foi derrotado. Por mais que ele seja o príncipe das trevas, quem anda na luz não tem nada a ver com as obras das trevas. Por isso que é tão importante a luz para nós. A luz é um símbolo da verdade. O mundo jaz no maligno e o diabo é o pai da mentira. Seu reino é o reino das trevas. Mas a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Segundo, a luz é símbolo de pureza. As trevas escondem a sujeira do pecado. O pecado é imundo. A iniquidade se aninha sob as asas da escuridão. Adultérios, roubos, assassinatos, mentiras, maldades e promiscuidades são maquinados e praticados debaixo do manto das trevas. Mas onde a luz chega, ela vence as trevas, revela tudo o que estava escondido pelas trevas e produz limpeza e purificação. A escuridão não é páreo para a luz. A luz é símbolo de pureza. Terceiro lugar, a luz é símbolo de vida. Não há vida sem luz. Não houver a luz e não haveria o fenômeno da fotossíntese. Sem fotossíntese, não há plantas e sem elas não há oxigênio e sem oxigênio não há vida. Logo, a presença do cristão, olha que importante isso, irmãos. A presença do cristão no mundo é que mantém a vida no mundo. Para influenciar o mundo, o cristão precisa ser, antes de fazer, ter a vida e não apenas a doutrina certa. Quarto lugar, a luz é símbolo de direção. Nos aeroportos do mundo inteiro, as pistas são iluminadas e circunscritas pela luz, a fim de que o piloto possa pousar com segurança. A luz aponta a direção certa a seguir. Quem anda na luz sabe para onde vai. Quem anda na luz não tropeça. O cristão, mesmo não tendo luz própria, como a lua ele reflete a luz de Cristo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz do mundo, como nós lemos agora há pouco. Em quinto lugar, a luz é símbolo de alerta. A luz é colocada nas estradas sempre que um perigo está à frente. A luz alerta sobre o perigo e avisa aos viajantes sobre a necessidade de cautela. Assim, o cristão proclama ao mundo sua voz profética. O cristão exerce o papel de atalaia, mostrando ao mundo o perigo grande e grave de viver despercebidamente no pecado. Provérbios 13:9 diz: a luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos perversos se apagará. Luz e trevas. E eu termino com Apocalipse 22:5, que diz: então já não haverá noite, nem precisam deles de luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Temos que brilhar em nosso viver aqui na terra, pois quando chegarmos no céu, brilharemos com a luz do próprio Senhor Deus. Continue brilhando mais e mais, até chegarmos diante do nosso Senhor e Salvador e receber dele a própria luz. Pergunta sobre a parte 12. Primeiro, quando você pensa em luz, o que vem à sua mente? Quais as 3 funções primordiais da luz? O que significa resplandecer como luzeiros no mundo? Por que o diabo cegou o entendimento das pessoas? Quais as metáforas da luz? Por que é tão importante continuar levando a luz de Cristo aos homens? O versículo para nós memorizarmos é: então já não haverá noite, nem precisam deles de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles
e reinarão pelos séculos dos séculos. Que você seja a luz do mundo. Deus te abençoe. Boa semana. Fica na paz do Senhor.